Você já imaginou se o que parecia inabalável há mais de 80 anos de repente começasse a ruir? Um choque inesperado está prestes a abalar os Estados Unidos, trazendo uma tempestade diretamente da Europa, liderada por Alemanha e Itália. O que aconteceria se mais de 1.730 toneladas de ouro, avaliadas em astronômicos 209 bilhões de dólares, fossem retiradas das cofres da Federal Reserve em Nova York e levadas de volta ao continente europeu em acelerados voos de carga militares da OTAN? Esse plano audacioso, envolvendo voos noturnos de aeronaves como C-17, Ilyushin e L-76, está sendo comentado nos bastidores, e o relógio corre. Apenas 8 semanas para uma possível transferência que pode reescrever as regras da geopolítica financeira mundial. Em Berlim, a opinião pública está totalmente dividida. Mais da metade da população acredita que o ouro deve permanecer em solo alemão, como um símbolo de soberania e segurança nacional. Por outro lado, há aqueles que defendem manter as reservas nos Estados Unidos, reforçando a velha doutrina da confiança inabalável na segurança dos cofres americanos. Enquanto isso, a chanceler alemã Friedrich Merz anda numa corda bamba entre as pressões internas e as negociações delicadas com Washington, sobretudo em meio a uma guerra comercial crescente. Do outro lado dos Alpes, em Roma, a primeira-ministra Giorgia Meloni tenta manter seu maior trunfo nas mãos enquanto negocia com a Casa Branca, buscando equilibrar sua promessa eleitoral de trazer o ouro de volta com a necessidade de não azedar a relação transatlântica. Mas por que essa polêmica está tão acirrada? O partido de oposição alemão, Alternativa para a Alemanha, AfD, tem pressionado incansavelmente para que todo o ouro guardado no exterior seja repatriado. Liderada pela enérgica Alice Weidel, a AfD vê a permanência do ouro em Nova York como uma questão de soberania nacional. Desde sua fundação, esse partido vem exigindo a reformulação do sistema monetário e o fim da armadilha dos juros negativos impostos pelo Banco Central Europeu. Eles acusam a liderança atual de simplesmente manter a riqueza nacional refém do sistema financeiro americano. E para piorar, essa pressão ganha um eco poderoso do lado italiano, o segundo maior detentor de reservas em euro, que considera uma ação semelhante. Já houve avanços logísticos importantes. Entre 2013 e 2017, o Banco Central alemão conseguiu transferir discretamente 674 toneladas de ouro de Paris e Nova York para Frankfurt, por meio de operações noturnas com autorização até mesmo da OTAN. O protocolo para essas operações está pronto. O grande impasse agora é o jogo político. Um estudo recente revelou que Itália mantém cerca de 700 toneladas de suas reservas guardadas na Fed, enquanto a Alemanha ainda resguarda 236 toneladas, somando quase 2.000 toneladas entre os dois países. O impacto dessa retirada não seria apenas simbólico, tiraria a confiança no cofre americano, podendo disparar os custos de empréstimos dos Estados Unidos e abalar o sistema global da moeda de reserva. O preço a pagar poderia ser enorme. Com uma possível saída, o mercado dos títulos do Tesouro americano poderia sofrer uma crise de liquidez, pressionando as taxas de juros para cima. Isso elevaria o custo de financiamentos, de hipotecas a grandes investimentos industriais. Imagine o som da ansiedade nas bolsas e o cheiro da tensão espalhando-se pelos corredores do poder financeiro global. E se outros países pequenos, como Holanda e Bélgica, seguirem o mesmo caminho? As consequências poderosas atingiriam de cheio o valor do dólar, reduzindo seu peso nas reservas internacionais e empurrando para cima a taxa neutra de juros, restringindo a margem de manobra do Federal Reserve no combate à inflação. Em meio a tudo isso, Merz e Meloni representam apostas de risco com cartas ocultas na manga. O que realmente move suas decisões? Seriam eles marionetes das potências maiores ou mestres calculistas prestes a transformar a história financeira mundial? Enquanto o destino do ouro europeu pende no ar, o que mais promete vir dessa tempestade? Prepare-se, porque essa história está só começando a mostrar suas verdadeiras facetas. Mais da metade da população alemã agora acredita que o ouro deve permanecer em solo nacional. Isso nos leva aos bastidores do poder em Berlim, onde o Banco Central aponta que a Alemanha possui 3.352 toneladas de ouro em suas reservas. Porém, um terço desse total, cerca de 1.236 toneladas, ainda repousa nas profundezas das cofres de aço da Reserva Federal de Nova York, enterradas a 24 metros abaixo do solo. Considerando o preço atual do ouro, cada onça a 3.366 dólares. Esse ouro alemão em Nova York vale algo em torno de 134 bilhões de dólares.
Enquanto isso, a Itália guarda 2.451 toneladas em suas reservas, das quais aproximadamente 700 toneladas permanecem bloqueadas na América, totalizando um valor de mercado próximo a 75 bilhões de dólares. Somando os dois, são incríveis 1.730 toneladas de ouro no cofre da Reserva Federal, um tesouro estimado em 210 bilhões de dólares. Mas por que esse ouro permanece longe de casa? E quem lidera o movimento para trazê-lo de volta à Europa? Na Alemanha, a oposição vem pressionando há anos para que o ouro seja repatriado, trazendo a disputa para o centro da segurança nacional. A líder do partido de oposição Alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, defende com paixão que essa questão é uma questão de soberania. No programa do partido, sob o título Segurança contra a crise do euro, eles exigem que todo o ouro do Estado seja armazenado em solo alemão. Alice Weidel intensifica suas críticas aos juros negativos do Banco Central Europeu e à pressão esmagadora da dívida imposta por Bruxelas em seus discursos no Bundestag. Ela acusa o chanceler Friedrich Merz, do partido CDU, de estar disposto a deixá-los reféns financeiros em Wall Street, criticando-o por estar pronto para ceder e deixar o ouro longe da Alemanha. Ainda mais chocante, essa crítica ganha força pelo sinistro alinhamento com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que sinaliza a intenção de movimentar o ouro para Roma, defendendo uma estratégia semelhante. Dois dos maiores países detentores de ouro na zona do euro, simultaneamente considerando repatriar um patrimônio avaliado em centenas de bilhões. Mas afinal, quais passos reais a Alemanha pode dar? Entre 2013 e 2017, o Bundesbank já fez uma prova de fogo movendo 674 toneladas de ouro da França e dos Estados Unidos para Frankfurt. Cada transporte, secreto e noturno, realizado em aviões cargueiros modelo IL-76 e C-17, com autorização da OTAN. O protocolo logístico já está pronto, mas o verdadeiro obstáculo é a vontade política. Recentemente, esse debate ganhou uma virada inesperada na CDU. No fim de maio, Markus Ferber, membro experiente da CDU no Parlamento Europeu, expressou publicamente o temor de que os comentários de Trump sobre a Fed poderiam levar ao uso dessas reservas estrangeiras como moeda de troca. A questão estourou na imprensa alemã, com destaque na ZDF e ARD, trazendo olhos atentos para a crise que se forma. Merz, buscando recuperar pontos de credibilidade perdidos para a oposição, vê nesta tensão uma chance de fortalecer sua posição. Em meio à guerra tarifária e às ameaças de barreiras contra exportações alemãs. Manter o ouro em solo nacional aparece como uma carta de seguro contra choques externos, um escudo para os eleitores. Porém, o Ministério das Finanças encaminhou o assunto para o Bundesbank, que ainda elogia a Reserva Federal de Nova York como depósito seguro e confiável, deixando no ar a dúvida e ampliando a pressão dos opositores. Nesse cenário, as 1.236 toneladas de ouro da Alemanha podem deixar de ser uma simples garantia financeira para se tornarem o trunfo decisivo dessa partida política e econômica. Quem sairá vitorioso desse embate? Friedrich Merz está prestes a usar o ouro como moeda de negociação nas conversas com Washington. Mas será que a promessa de manter o ouro em casa se transformará em uma armadilha? O que a Itália realmente pretende? A guerra silenciosa pelo ouro europeu está apenas começando. E o que está em jogo pode abalar profundamente o equilíbrio econômico mundial. O mundo está à beira de um grande choque financeiro. Alemanha e Itália estão debatendo o retorno de 1,30 toneladas de ouro, avaliado em 209 bilhões de dólares, que se encontra nos cofres do Federal Reserve de Nova York. Esta operação pode acontecer em até 8 semanas, utilizando aviões de carga da NATO. Em Berlim, a opinião pública está dividida. Devemos manter o ouro na Alemanha ou deixá-lo em Nova York? Enquanto isso, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, tenta usar essa questão como uma vantagem nas negociações comerciais com Washington no contexto de uma guerra comercial acirrada. O que pensam o chanceler alemão Friedrich Merz, e cuja pressão vem da oposição? O clima nas esferas de poder europeu é tenso. O Bundesbank confirmou que possui 3.352 toneladas de reservas de ouro, sendo cerca de 236 toneladas armazenadas em Nova York. Com o preço do ouro a 3.366 dólares por onça, essa quantidade equivale a aproximadamente 134 bilhões de dólares. A Itália, com reservas de 2.451 toneladas, tem cerca de 700 toneladas sob a custódia dos Estados Unidos, o que representa cerca de 75 bilhões em valor de mercado. Juntas, as reservas de ouro em mãos de ambos os países nos Estados Unidos somam 1.730 toneladas, totalizando um impressionante valor de 210 bilhões de dólares.
o Departamento de Finanças da Alemanha enfrenta um dilema. A pressão da oposição, especialmente do partido AfD, vem crescendo para trazer o ouro de volta ao país, mudando a narrativa do nacionalismo em meio a uma crise de diplomacia financeira. A política de segurança no contexto de uma crise do euro e o desejo de reforma do sistema monetário intensificam os debates. O que realmente está em jogo é a confiança em manter as reservas no exterior. Contrariando as previsões, novos discursos começaram a surgir, incluindo vozes do centro-direita como Markus Ferber, que recentemente alertou sobre o risco de depender das reservas estrangeiras. Friedrich Merz está em uma posição delicada. Ele busca transformar essa preocupação em uma oportunidade para recuperar a credibilidade econômica perdida nas pesquisas eleitorais. Como a retórica de manter o ouro em casa pode mudar as negociações com Washington e afetar a percepção pública? Essa pressão pode transformar a moeda de troca da Alemanha em um trunfo nas conversas, especialmente à medida que as tarifas comerciais ameaçam os exportadores. Na Itália, Maloney, agora no poder, tenta apaziguar as tensões comerciais, mas sua promessa de devolver o ouro a Roma paira como uma sombra. Representantes dos bancos centrais de ambos os países estão se preparando para um possível envio de 50 a 60 toneladas de ouro por semana, realizado à noite. Com isso, as fragilidades no mercado de títulos do Tesouro podem começar a emergir. O que acontecerá quando o leilão de títulos começar a mostrar sinais de pressão? E se o resto da Europa seguir o exemplo na retirada de suas reservas de ouro? O tempo corre e as peças estão sendo movidas lentamente em um tabuleiro financeiro repleto de incertezas. As decisões que estão sendo tomadas agora podem ter consequências drásticas no sistema financeiro global. Você consegue imaginar o que o retorno do ouro pode significar para a economia dos Estados Unidos? Com o sentimento de que as seguridades da era pós-guerra estão desmoronando, ficaremos atentos ao desenrolar desse cenário. Até aqui, vimos como George Maloney, que estava na oposição em 2019, tenta agora apaziguar os conflitos comerciais que só aumentam entre a Itália e os Estados Unidos. A marca de sua promessa de campanha, devolver o ouro italiano para Roma, pesa fortemente sobre ela, como uma sombra ameaçadora em meio às negociações. Agora, entenda as consequências ocultas desse movimento audacioso. Alertas recentes de instituições globais que monitoram a liquidez apontam para uma fragilidade iminente no mercado de títulos do Tesouro, especialmente nos primeiros estágios de uma potencial repatriação do ouro. Fontes indicam que o Bundesbank da Alemanha e o Banco da Itália tramam enviar blocos semanais de 50 a 60 toneladas de ouro, sob o manto das operações noturnas, usando os robustos cargueiros padrão da OTAN, o IL-76 e o C-17. Imagina a operação sob o céu escuro, os motores ronronando enquanto bilhões em ouro cruzam o Atlântico silenciosamente. Nessa situação, a linha referente aos depósitos de ouro de bancos centrais estrangeiros no balanço da Reserva Federal diminuiria cerca de 29 bilhões de dólares em apenas um mês. Simultaneamente, a avaliação desse ouro na contabilidade de ativos também cairia. Embora no papel, essa transação seja um jogo de soma zero e não cause um rombo contábil imediato, o mercado não enxergaria assim. A percepção de um esvaziamento desses depósitos seria um sinal alarmante à liquidez, exercendo pressão no curto prazo. Este impacto se manifestaria claramente nas operações diárias de recompra reversa feitas pela Reserva Federal à noite. Se o volume entre ofertas de compra e venda ultrapassasse 20 bilhões de dólares logo na primeira semana, a pressão empurraria para perto do limite superior à taxa básica definida pela política monetária. Apesar do arsenal da Reserva Federal na cidade de Nova York para amenizar choques dessa magnitude, um salto de até 10 pontos base nos rendimentos dos títulos do Tesouro poderia desencadear uma cascata perigosa. Isso elevaria os juros dos financiamentos imobiliários e dos empréstimos corporativos, apertando ainda mais o cinto de setores cruciais da economia. Mas o verdadeiro terremoto reside na mudança de longo prazo na demanda pelo Tesouro americano. A decisão da Alemanha e da Itália de retirar seu ouro das cofres da Fed provavelmente virá acompanhada da redução das carteiras de títulos do Tesouro de curto prazo que ambos mantêm como um seguro paralelo. Segundo análises de mercado, esse portfólio de segurança vale por volta de 18 bilhões de dólares, e sua venda poderia elevar o rendimento do título de referência de 10 anos em mais 5 a 6 pontos base. O efeito cascata não para por aí. O aumento das taxas de juros elevará o custo do serviço da dívida federal, como prevê o Escritório do Orçamento do Congresso dos Estados Unidos.
Os pagamentos de juros, já altíssimos em 659 bilhões de dólares para 2024, podem saltar para impressionantes 770 bilhões no horizonte de 2026. Agora, imagine o carregamento pesado que isso representa para as finanças americanas, um cenário em que o ouro desaparece das cofres e o custo do dinheiro dispara, tudo em um efeito dominó inesperado. E essa é apenas a ponta do iceberg. O que realmente está por trás desse jogo de ouro e poder? Até onde vai a vontade política para desafiar certezas que se arrastam há 80 anos? O embate entre a soberania nacional e os acordos internacionais está prestes a atingir um novo ápice, e as consequências podem sacudir o mundo financeiro como nunca antes. Estamos diante de uma virada histórica, onde o brilho dourado se transforma em um peso que pode desequilibrar gigantes. Fique atento, a próxima jogada pode de fato mudar tudo. Um golpe inesperado está prestes a atingir os Estados Unidos originado na Europa. Alemanha e Itália estão em discussão para devolver 1,3 toneladas de ouro, com um valor de mercado total de 209 bilhões de dólares, que atualmente estão armazenadas nos cofres do Federal Reserve de Nova York. Esse movimento está previsto para ocorrer em apenas 8 semanas, utilizando aviões de carga da OTAN. Enquanto a opinião pública em Berlim está dividida entre manter o ouro na Alemanha ou deixá-lo partir, a primeira-ministra Maloney, de Roma, tenta usar essa questão como uma moeda de troca com Washington em meio a uma guerra comercial crescente. O que estão fazendo o chanceler alemão Merz e a primeira-ministra italiana Maloney a respeito disso? E por que o partido de oposição AfD na Alemanha está pressionando Merz para trazer o ouro de volta? Se a doutrina de confiança nos cofres americanos, considerada inabalável por 80 anos, começar a rachar, como isso afetaria o custo de empréstimos nos Estados Unidos e o sistema da moeda reservada global? Iremos nos aprofundar nos detalhes mais recentes desse assunto. O crescente debate na Alemanha e na Itália sobre a repatriação do ouro desencadeou uma crise sem precedentes na diplomacia financeira em Washington, prevista para o verão de 2025. Após a Segunda Guerra Mundial, ambos os países decidiram manter grandes partes de suas reservas de ouro nos cofres do Federal Reserve de Nova York. Um relatório vazado revelou que um plano de operação estava sendo elaborado para mover 1.930 toneladas de ouro, avaliadas em 209 bilhões de dólares, de volta à Europa em um prazo de 8 a 10 semanas. Surpreendentemente, as pesquisas indicam que mais da metade da população está a favor de que o ouro permaneça na Alemanha. O Banco Central da Alemanha, segundo sua contabilidade oficial, possui um total de 3.352 toneladas de ouro, das quais cerca de 236 toneladas ainda estão nos cofres do Fed. Se considerarmos o preço atual do ouro, essas reservas têm um valor em torno de 134 bilhões de dólares. A Itália, que possui 2.451 toneladas, mantém cerca de 700 toneladas nos cofres americanos, com um valor total de 75 bilhões. Unidos, os dois países têm 1.730 toneladas de ouro no Fed, avaliados em 210 bilhões de dólares. Os parlamentares da AfD estão na linha de frente, buscando inserir a questão do ouro no debate de segurança nacional. O que essa mobilização indica? Desde a sua fundação em 2013, a AfD tem posicionado essa questão como uma questão de soberania. O programa do partido demanda explicitamente que todas as reservas de ouro sejam armazenadas na Alemanha. Alice Vidal, co-presidente da AfD, destaca frequentemente a armadilha das taxas de juros negativas do Banco Central Europeu e a pressão excessiva de dívidas em Bruxelas. Neste contexto, a estratégia de Merz está se tornando clara. O cenário atual de negociações econômicas com os Estados Unidos, incluindo impostos sobre importações e cotações de aço, pode oferecer a Merz uma oportunidade de garantir pontos de credibilidade diante da população. Se a AfD continuar pressionando, o poder que o ouro alemão tem pode também mudar o cenário, influenciando as discussões e planejamento econômico. Enquanto isso, Maloney, agora primeira-ministra, tenta conter as tensões comerciais com os Estados Unidos, mas vê seu prometido retorno do ouro a Roma tornando-se um dilema político. Alertas estão sendo emitidos por instituições que monitoram a liquidez global, indicando que a fragilidade poderá emergir no mercado de títulos em caso de repatriação dos bens. Esse movimento de devolver o ouro pode desencadear uma reação em cadeia, aumentando os custos de empréstimos para os Estados Unidos e comprometendo o status do dólar como moeda de reserva. A pressão sobre o mercado imobiliário poderá se agravar, e as taxas de juros subirão, aumentando os custos dos financiamentos e a pressão sobre a dívida pública, o que poderia gerar um impacto negativo em diversos setores econômicos. Como isso se desdobrará?
A repercussão dos eventos será intensa, levando a uma reavaliação das associações financeiras globais. Quais serão os efeitos no cenário econômico dos Estados Unidos e na confiança das nações na moeda americana? A resposta pode não ser fácil e a situação está longe de ser resolvida. Um golpe inesperado está prestes a impactar os Estados Unidos. E tudo começa com uma discussão entre a Alemanha e a Itália sobre o retorno de 1,3 tonelada de ouro, avaliado em impressionantes 209 bilhões de dólares, guardado nos cofres do Federal Reserve de Nova York. Num prazo de 8 semanas, eles planejam transferir essa quantidade de ouro de volta à Europa, utilizando aviões de carga da NATO. Em Berlim, a opinião pública está dividida. É melhor manter o ouro na Alemanha ou deixá-lo ir? Enquanto isso, na Itália, a primeira-ministra Meloni se vê em uma posição delicada, tentando usar essa questão como moeda de barganha com Washington no meio de um conflito comercial crescente. O que os líderes europeus, a chanceler alemã Merz e a primeira-ministra italiana Meloni, estão fazendo para gerenciar essa situação? E qual é a pressão sobre Merz vinda do partido de oposição AfD para trazer o ouro de volta? Esta narrativa começa a tomar contornos ainda mais dramáticos. Se o dogma de confiança na reserva americana, que há 80 anos foi considerado inabalável, começar a falhar, como isso afetará os custos de empréstimo nos Estados Unidos e o sistema monetário global? A crescente discussão na Alemanha e na Itália impulsionou uma crise sem precedentes de diplomacia financeira em Washington, com a possibilidade de que a Alemanha retire uma parte significativa de seu ouro guardado no Fed, mudando toda a dinâmica de poder. De acordo com o inventário oficial do Bundesbank, a Alemanha possui um total de 3.352 toneladas de reservas de ouro, das quais cerca de 236 toneladas ainda estão armazenadas em Nova York. Se o preço do ouro atingisse 3.366 dólares por onça, isso significaria que o ouro armazenado valeria cerca de 134 bilhões de dólares. Já a Itália tem 2.451 toneladas de reservas, com aproximadamente 700 toneladas ainda nos cofres dos Estados Unidos, representando um valor de cerca de 75 bilhões. Com um total impressionante de 1.730 toneladas de ouro entre os dois países, que valem cerca de 210 bilhões de dólares, fica a questão: quem está por trás desse movimento político de repatriação do ouro na Alemanha? A pressão vem de dentro, com os membros da AfD clamando há anos para que o ouro seja trazido de volta, argumentando que isso é uma questão de soberania. Entretanto, as coisas estão começando a mudar. A preocupação acerca da manutenção desse ouro chegou até o CDU, partido da oposição, quando um membro do Parlamento Europeu levantou a questão de que o governo poderia estar colocando a riqueza nacional em risco. A retórica sobre manter o ouro dentro das fronteiras alemãs ganha força, especialmente com os desafios que se proliferam em relação ao comércio internacional. A primeira-ministra Meloni, que prometeu trazer o ouro de volta quando estava na oposição, agora se vê sufocada por suas promessas. A complexidade do processo de retirada poderia acarretar em problemas significativos no mercado de títulos, levando até mesmo a um aumento nas taxas de juros que afetaria diretamente os consumidores e o mercado imobiliário. Conforme as negociações sobre tarifas de alumínio e aço avançam com a administração americana, a verdadeira batalha parece estar apenas começando. O que acontecerá se o impulso para repatriar o ouro se concretizar e as condições de mercado se deteriorarem? Essa decisão não é apenas uma transferência física de recursos, pode simbolizar uma ruptura na confiança na arquitetura financeira global. Em meio a uma crescente pressão política, a possibilidade de repatriação do ouro por parte da Alemanha e da Itália está em pauta. Se as concessões feitas durante as negociações não forem suficientes, projetos ambiciosos, como o da nova Câmara de Ouro na Vila Borgasa, podem ganhar impulso. Afinal, essa corrida pelo ouro não se trata apenas de uma movimentação física, mas representa uma crise de confiança na própria arquitetura monetária global. À medida que crenças fundamentadas na supremacia do dólar estão sendo questionadas por esses passos ousados, a estabilidade do mercado de títulos do Tesouro se transforma. O que antes parecia garantido agora demanda prêmios de risco mais altos. Essa alteração poderá normalizar um déficit comercial que já perdura há décadas, permitindo que o peso da dívida federal alcance os gastos com defesa. Tal panorama inauguraria uma era marcada por um dólar mais caro, mudando radicalmente o comportamento de investimento e consumo em setores reais e financeiros da economia americana. Paradoxalmente, cada grama de metal retirado do cofre é um lembrete contundente de que o valor do dinheiro em papel repousa, em última instância, na confiança mútua. Agora, surge um questionamento vital. O que você pensa sobre esta questão?
A crescente tensão no cenário econômico global nos leva a refletir sobre a fragilidade da economia moderna. Quais serão as consequências dessa reviravolta? Desenterrar tradições e repensar valores pode abrir um caminho perigoso, mas também necessário.